Olá, eu sou a Rosa. Estivemos aí 3 domingos falando sobre o mistério da morte, mas hoje queremos falar um pouquinho sobre a vida. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e não esquece de dar aquele seu like. Compartilhe o vídeo, isso ajuda muito a engajar no nosso canal. Então vamos ao vídeo de hoje. No nosso vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida. Quanto tempo nós temos nessa terra? Será que Deus deixou aí uma pista para nós? Vamos ler Gênesis 6 e o versículo 3. Diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, Deus disse que nós viveríamos 120 anos. Essa passagem aconteceu depois do dilúvio, quando Noé recolocou a arca em terra firme e o Senhor disse para ele: eu não vou mais contender com o homem, ou seja, eu não vou mais destruí-lo, eu não vou mais brigar com ele, porém diminuirei os seus dias de vida. Porque se você ler aí a Bíblia, antes do dilúvio os homens viviam muitos anos. Então Deus disse: eu vou abreviar esses dias. E esses dias dos homens serão de 120 anos. Mas muitas pessoas usam um texto da Bíblia para dizer que não é exatamente esse tempo que vamos viver. Vamos ler Salmos 90, o versículo 10. Diz assim: a duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, muitas pessoas usam esse versículo para dizer que a nossa vida é 70 e 80, porque aqui diz 70 anos, quanto muito 80. Mas quem disse isso? Porque nós lemos há pouco um verso que foi dito pelo próprio Deus, dizendo que a vida do homem seria de 120 anos. E agora a gente lê que é 70 e 80? Quem falou isso foi Moisés. E Moisés estava num momento de muita tristeza. E ele falou: 80 anos é demais. Mas quantos anos será que Moisés viveu? Vamos ler Deuteronômio 34, versículo 7, para ver o que diz. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Ora, então aquela pessoa que disse que o nosso tempo é de 70 e quando muito 80 e o que passa disso é cansaço, essa pessoa viveu 120 anos e a Bíblia diz que os seus olhos sequer escureceram. Então, como nós vamos pegar um verso que alguém disse num momento de tristeza e vamos usá-lo contra a palavra do próprio Deus? Mas por que nós não vivemos esse tanto de tempo? Vamos ler 1 Coríntios 6, o versículo 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o verso posterior, o verso 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, muitas vezes nós não vivemos essa quantidade de tempo que Deus disse que viveríamos porque nós tratamos mal o templo do Espírito Santo. É claro que nós temos percalços pela vida. É claro que existem as fatalidades, mas nós deveríamos cuidar do templo do Espírito Santo, vivermos uma vida coerente com aquilo que a Bíblia determina como viver cuidando do templo do Espírito Santo. E nós podemos encontrar muitas coisas que nos orientam em relação a comer, ao louvor, ao descanso. Então a Bíblia tem várias orientações como você e eu cuidarmos do nosso corpo para que tenhamos saúde. Porque se nós andarmos conforme as orientações do Criador, e a Bíblia é um manual de instrução,
Quando você compra um eletrodoméstico ou um outro aparelho qualquer, ele normalmente vem com um manual de instruções. Para quê? Para que você saiba como lidar com aquele aparelho, para que ele renda tudo o que ele possa render, que ele te dê tudo aquilo que ele pode dar. Porém, nós não tratamos o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo, de acordo com o manual de instruções. Se você tem um carro, por exemplo, você não coloca o pior combustível, o pior óleo. Não, você coloca o melhor óleo, o melhor combustível. Você cuida do seu carro, está sempre aí calibrando os pneus, está sempre olhando se tem água no seu carro. Porém, nós colocamos no nosso corpo o pior combustível. Mas queremos que essa máquina maravilhosa funcione adequadamente e por muito tempo. Isso é impossível. É claro que nós não estamos afirmando aqui que pessoas que viveram menos do que essa idade fizeram alguma coisa errada ou desagradaram a Deus ou então receberam um castigo divino. Não, não é nada disso. Nós estamos apenas colocando o que a Bíblia fala e fazendo você e eu pensarmos o que estamos fazendo com esse templo do Espírito Santo. Como nós podemos aumentar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Mas isso vamos falar em um outro vídeo. E nesse momento eu quero convidar você a cuidar desse corpo, cuidar do templo do Espírito Santo, porque essa máquina que você tem é a mais perfeita máquina que o universo já viu. E nós lemos lá em Êxodo que Deus formou o homem. Todas as outras coisas ele disse, haja e houve, mas o homem não. Ele formou, ele teve esse capricho e é o único ser que nós lemos na Bíblia que Deus fez questão de soprar o seu próprio fôlego para que essa criatura tivesse um pouquinho daquilo que é de Deus, o sopro de vida. Vamos fazer uma prece? Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pelo ar. Senhor, obrigada por mais um estudo aqui no Meditando. Abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que na vida dela haja paz, amor, alegria, prosperidade. Dá-nos um bom domingo e uma semana cheia de alegrias, com a tua companhia. Eu te peço em nome de teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus. Curte o vídeo, compartilha. Logo estaremos de volta aqui com mais um Meditando. E eu vou esperar você.